Olá, meu querido aluno da Escola Santa Emília, que prazer ter você aqui comigo mais uma vez nesta aula. Na aula de hoje, nós vamos estudar as construções de figuras semelhantes e, para isso, nós utilizaremos a ideia da ampliação e redução de figuras na malha quadriculada. Então, me acompanhe, vamos lá! Uma das coisas que você precisa saber, primeiramente, é a relação que existe de proporcionalidade na geometria. A primeira coisa que nós iremos aprender é o que é semelhança em geometria. Na matemática, é a geometria que trata de semelhança de figuras de mesma forma. Uma redução, uma ampliação ou uma congruência de figuras são exemplos claros de figuras semelhantes. Certamente você já deve ter visto uma ampliação de uma figura, igual como eu estou te mostrando agora aqui no slide. Ou seja, o que nós temos aqui é um exemplo claro de figuras semelhantes. O que houve nesse caso foi uma redução das figuras. Vamos verificar uma outra situação na qual é muito presente essa ideia de redução ou ampliação. Vamos lá. Aqui nessa figura, por exemplo, vocês estão observando que nós temos a miniatura de um carro e o seu tamanho real. Dá para fazer uma relação entre a miniatura e o tamanho real da seguinte maneira. Imagina que na miniatura o comprimento dessa miniatura fosse de 40 centímetros e o tamanho real desse carro de 400 centímetros. Imagina que a altura desta miniatura seja de 18 centímetros e que a altura real do carro seja de 180 centímetros. A partir de agora, nós vamos fazer uma relação entre esses comprimentos e essas alturas. Se esses valores forem iguais, a gente vai chegar a uma conclusão muito importante no contexto da geometria, a chamada proporcionalidade. Vejamos. Vamos relacionar os seus comprimentos, ou seja, se eu pegar o comprimento do carro real e dividir pelo comprimento da sua miniatura, eu vou encontrar como resposta o número 10. Se eu pegar, no caso agora, e relacionar as alturas do carro real e a sua miniatura, perceba que nós temos o seguinte: a altura do carro real dividido pela altura de sua miniatura é igual a 10 também. Perceba que esses valores eles se mantiveram constantes. Na geometria, quando isso acontece, nós dizemos que esse número é a chamada constante de proporcionalidade. Logo, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Nós podemos dizer que o carro real é 10 vezes maior que a sua miniatura. Além disso, nós podemos concluir o seguinte: como essas proporções se manteve tanto para o comprimento quanto para a altura, nós podemos dizer que esses carros são figuras semelhantes. Bem tranquila, portanto, pessoal, a relação de proporcionalidade que existe na geometria. Ou seja, todas as vezes que você quiser saber se uma figura é proporcional a outra, basta que você faça a relação de proporcionalidade. Se essa relação se mantiver, é porque as figuras são semelhantes. Vamos verificar uma ideia também importante a respeito de proporcionalidade de figuras. Vejamos. Aqui nós temos a figura de um emoji. Nesse emoji, perceba que eu vou fazer algumas alterações na sua configuração real. A primeira situação, dá para perceber, é que houve um achatamento nessa situação. Então, nós dizemos que nessa situação, essas figuras elas não são semelhantes. Uma outra situação poderia ocorrer na qual acontecesse uma ampliação desse emoji. Perceba que nessa situação também as figuras não são semelhantes. Mas poderia existir uma situação na qual eu ampliasse a figura e perceba que a figura ampliada manteve as mesmas proporções da figura menor, da miniatura no tamanho menor. Logo, nós dizemos que estas duas figuras elas são figuras semelhantes. Então, bem tranquilo verificar essa relação de figuras semelhantes e figura não semelhante na geometria. Para que uma figura seja semelhante, basta que ela mantenha as mesmas proporções da figura original, seja tanto na ampliação ou na redução dessa figura. Vamos para o próximo tópico. Existe uma relação de ampliação ou redução na geometria
que nós chamamos de ampliação por homotetia. Na ampliação por homotetia, as figuras que são ampliadas ou reduzidas são feitas a partir de ligamentos de segmentos de reta. Esses ligamentos de segmentos de reta vão formar uma ampliação ou uma redução na figura. Essa ideia garante a proporcionalidade entre as figuras e, logo, nós podemos concluir que, desta forma, as figuras que são formadas por homotetia também são figuras semelhantes. Vamos para um próximo tópico. Na geometria, existe uma relação de proporcionalidade também, na qual nós utilizamos a malha quadriculada com o objetivo de encontrar objetos, ou seja, figuras semelhantes, aumentando ou reduzindo essa figura, mas obedecendo sempre o padrão de proporcionalidade entre essas figuras. Então, o mais importante nessas ampliações ou reduções é você se preocupar, além de garantir a relação de proporcionalidade entre as figuras, manter o padrão de proporcionalidade também entre os ângulos dessas figuras. Essa relação vai garantir ainda mais para você que as figuras sejam proporcionalmente iguais, ou seja, que elas sejam semelhantes. Agora nós vamos fazer alguns exemplos práticos para você verificar essa ideia de ampliação utilizando a malha quadriculada. Vamos lá, me acompanhe. Nós temos aqui uma malha quadriculada na qual eu representei algumas figuras para vocês e o objetivo central aqui agora, neste momento, é ampliar essas figuras. Nós vamos começar com a ampliação desse coração. Primeira coisa que você deve fazer quando você for ampliar uma figura é verificar o padrão de razão de proporcionalidade que você quer manter nesta figura. No caso específico desse coração, nós utilizaremos o padrão de proporcionalidade igual a 2. Ou seja, em todas as dimensões desse coração será dobrado. Ou seja, todas as dimensões desse coração será duplicada. Por exemplo, aqui nós temos esse quadradinho que tem uma malha quadriculada de 1 cm por 1 cm. Então, nós teremos uma ampliação de 2 no comprimento e 2 na largura. Aqui nós temos uma malha quadriculada com 2 cm, como é de comprimento e 1 cm de altura. Como nós vamos dobrar o comprimento e a altura para manter a proporção de 2, então o comprimento vai ser igual a 4. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4. E a altura vai ser igual a 2. Então temos 1, 2. Fechando então, portanto, a mesma coisa vai acontecer do outro lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fechou, portanto, nós temos esta região de cima já feita do coração de modo proporcional. Perceba aqui nesse lado que ele tem 1 centímetro na largura e 3 centímetros de comprimento. Como eu quero dobrar todas as proporções, aqui vai ficar com 2 centímetros de largura. Então aqui tem 2 centímetros de largura e 6 centímetros de comprimento. Então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros de comprimento. Então, finalizando o preenchimento do coração, nós temos o seguinte: o mesmo vai acontecer do outro lado. 1, 2, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos finalizar preenchendo os demais lados. Agora, vamos verificar a parte de baixo do coração. Aqui nós temos um quadradinho de 1 cm por 1 cm, 1 cm de largura, 1 cm de altura. Então, nós vamos gerar 2 quadradinhos, 2 quadradinhos. O mesmo vai acontecer no outro lado. 2 quadradinhos, 2 quadradinhos. Embaixo vai acontecer a mesma situação de proporcionalidade. 2 quadradinhos, 2 quadradinhos. E aqui, portanto, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos. Para finalizar, nós temos, portanto, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos. Perceba que o coração na qual nós acabamos de ampliar, utilizando a ideia da malha quadriculada, tem uma relação de proporcionalidade igual a 2. Portanto, nós dizemos que estas figuras elas são figuras semelhantes. Vamos ampliar agora este bonequinho azul aqui ao lado.
Neste bonequinho azul, para ampliar, vamos verificar o seguinte. Eu vou manter o mesmo padrão de proporcionalidade, ou seja, em todas as dimensões desse bonequinho, eu vou duplicar. Então, se o comprimento for 2, na ampliação, na figura ampliada, esse comprimento vai passar a ser igual a 4. Se o comprimento tiver uma base 1, na figura ampliada, vai ter uma base igual a 2. Então, vejamos. Por exemplo, aqui, vamos começar a fazer pela cabeça desse bonequinho. Então, esse bonequinho tem uma cabeça formando por 4 quadradinhos. Então, um quadrado 2 por 2. Como eu quero ampliar utilizando uma relação de proporcionalidade igual a 2, então aqui, como eu tenho 2 centímetros, na minha figura ampliada eu terei 4 centímetros. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. A mesma coisa vai acontecer para cima. Tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Finalizando, portanto, o preenchimento, nós já temos a ampliação da cabeça do bonequinho. Vamos agora verificar a parte do corpo do bonequinho. Então perceba que aqui uma das partes do corpo do bonequinho compõe um comprimento de 2 centímetros. Então, na nossa ampliação, como a nossa relação de proporcionalidade é de 2, uma parte do corpo desse boneco vai ter 4 centímetros de comprimento. Então vejamos o seguinte, vamos portanto fazer uma barrinha aqui igual a 4 centímetros. 1, 2, 3, 4 centímetros. Portanto, aqui nós temos uma barrinha igual a 4 centímetros. Agora perceba que aqui a relação de proporcionalidade que ocorre entre as mãozinhas dos bonecos. Nós temos o seguinte, 1, 2, aqui nós temos só um comprimento, então esse comprimento vai dobrar para 2, 1, 2, e aqui vai ser gerado logo em seguida a mãozinha do bonequinho. Então nós vamos começar, portanto, a fazer agora, nesse momento, a mãozinha do bonequinho. Utilizaremos, portanto, a relação de proporcionalidade que há aqui no corpo do boneco. Então aqui, mais ou menos, nós temos 1 centímetro. Então nós teremos aqui 2 comprimentos, ou seja, 2 centímetros. Para cá, nós temos, portanto, 1 centímetro. Então preenchimento da mão. Então preenchimento da mão desse bonequinho será aproximadamente aqui, 2, 3, 4. Agora nós vamos fazer a parte que compõe o braço do bonequinho. Então nós temos aqui um comprimento igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então nós teremos 10 unidades de comprimento. Então não vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, 10 unidades de comprimento. E, portanto, compondo o braço do bonequinho. Logo, ampliando essa situação, nós teremos o preenchimento do quadradinho da mãozinha do boneco aqui na seguinte posição. Preenchendo 1, 2, 3, 4. Perceba que esse espaço aqui é de 1, essa distância até a mão do bonequinho é de 1. Logo aqui a distância tem que ser igual a 2, porque o nosso padrão de proporcionalidade é igual a 2. Aqui nós temos um afastamento de 1, 2, 3, então tem que ser um afastamento de 6, para que esse padrão de proporcionalidade seja igual a 2. Então nós temos aqui a relação de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, bem aqui, nós iremos ter uma parte do corpo do bonequinho. Finalizando, quase finalizando, vamos agora para a parte da perna do bonequinho. Então, agora aqui nós teremos a perna do bonequinho. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, agora nós teremos a perna do bonequinho. Vamos verificar a medida do comprimento aqui na figura na qual nós queremos ampliar. Temos 1, 2, 3. Como a relação de proporcionalidade que nós estamos utilizando é o 2, então essa perna ampliada tem que ser igual a 6. Então, ampliando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto,
está aqui a perna ampliada. Perceba que elas possuem o mesmo tamanho, então aqui também vale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, nosso bonequinho está quase finalizado. Falta apenas agora a parte do pé. Vamos preencher, portanto, o pé. Então, aqui para preencher o pé, tem uma distância de 1, 2, então tem que ser 4. 1, 2, 3, 4. Preenchendo, então, portanto, os 4 bloquinhos aqui. Aqui é uma distância de 2. E aqui, portanto, nós preenchemos o outro desenho. Aqui, portanto, nós temos o desenho ampliado. Finalizamos, então, a ampliação desse bonequinho utilizando uma relação de proporcionalidade igual a 2. Para finalizar, nós temos que ampliar essa seta na cor verde, obedecendo, é claro, os padrões de proporcionalidade da figura. Então, vejamos. Perceba que aqui na base dessa seta, nós teremos até o final da seta um comprimento de 2. Nós teremos aqui 1, 2, 3 e 4. E aqui no comprimento, nós teremos uma relação igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como a relação de proporcionalidade vai ser igual a 2 vezes, então todas as dimensões da figura menor, elas vão ser duplicadas. Então, nosso comprimento da figura ampliada tem que ser igual a 12, uma vez que aqui o comprimento é igual a 6. Então, nós temos o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos finalizar preenchendo os demais bloquinhos. Finalizamos então o comprimento desta figura. Agora vamos verificar aqui. Baixando a figura, tem um comprimento de 1 centímetro. Então, tem que ter um comprimento de 2 centímetros. Começa aqui, portanto, a nossa primeira ampliação. Então, essa ampliação ela vai ocorrer 3 centímetros. Então, tem que ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, portanto, aqui nós temos 6 também. Aqui ao lado, nós temos a mesma situação, 1, 2, 3, então nós vamos ter 6, então utilizando a ideia de proporcionalidade, 1, 2, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, portanto aqui nós já temos um padrão quase definido. E aqui, no caso, nós teremos um comprimento igual a 1, portanto aqui nós vamos ter 2 e 2. Finalizamos, portanto, um dos lados da nossa figura. A mesma coisa nós faremos para o outro lado. Então nós temos aqui comprimento de 2, 1, então um espaço de 2, e aqui nós vamos utilizar 6 pedacinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui embaixo a proporção vai se manter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinho. Finalizando então a figura aqui no lado. 1, 2, 3, 4. Portanto, nós acabamos de utilizar a ideia da ampliação de uma figura nós acabamos de utilizar a ideia de ampliação de figuras utilizando a malha quadriculada. Então, eu espero que você tenha entendido isso. É um conceito bem fácil, basta você praticar em casa. Então, me acompanha para os próximos slides da nossa aula. Então, uma relação que você não pode esquecer quando você for ampliar ou reduzir figuras é a relação de proporcionalidade. Então, em resumo, nós temos o seguinte: para que duas ou mais figuras planas sejam semelhantes, duas condições são necessárias. Primeira, os ângulos correspondentes devem ser iguais. Segunda, os comprimentos correspondentes devem ser proporcionais. Perceba aqui, por exemplo, que o compasso foi ampliado utilizando uma relação de proporcionalidade. Assim também foi feito com os triângulos especificados aqui. Perceba que no caso dos triângulos, a relação de proporcionalidade
é igual a 2. Por exemplo, este lado aqui, ou seja, o lado AB, que está de frente para o ângulo Z, ele é igual a 6. Na figura ao lado, o lado DE, que está de frente para o mesmo ângulo, perceba que ele dobrou, ou seja, ele foi para 12. E isso acontece com todos os demais lados desses triângulos. Aqui era 4, e o lado 4 está de frente para o ângulo X, então aqui o lado 8 está de frente para o ângulo X. Perceba que houve aí uma relação de proporcionalidade igual a 2. Para finalizar, aqui nós temos que o lado AC, cujo comprimento é igual a 2,5 e está oposto para o ângulo Y. Perceba que na figura ao lado, ele foi ampliado para 5 e está oposto ao ângulo Y também. Ou seja, em todos os lados desses triângulos, houve uma ampliação num padrão de proporcionalidade igual a 2. Portanto, nós podemos dizer que essas figuras são semelhantes. Para concluir, note que os compassos eles apresentam exatamente a mesma forma em tamanhos diferentes. E os triângulos eles apresentam ângulos correspondentes iguais e a relação de proporcionalidade que existem entre eles é igual a 2. Para essa ideia ficar mais clara na tua cabecinha, eu vou te mostrar uma situação na qual agora nós iremos verificar a relação de proporcionalidade fazendo comparações entre lados e comprimentos de uma determinada figura. Então, me acompanhe. Aqui nessas figuras nós temos um retângulo na qual nós queremos comparar com as demais figuras com o objetivo de encontrar alguma relação de proporcionalidade. Vejamos, por exemplo, a comparação deste retângulo com o retângulo azul. Perceba que o nosso retângulo, na qual nós queremos comparar, ele possui um comprimento igual a 5 e uma altura igual a 1. E o retângulo azul, um comprimento igual a 7 e uma altura igual a 2. Perceba que aqui apenas a relação que ocorreu de proporcionalidade foi a relação entre os lados. Como não ocorreu a relação de proporcionalidade entre o comprimento, portanto, nós dizemos que essas figuras não são semelhantes. Agora vamos comparar esse retângulo rosa com o retângulo verde. Perceba que a relação de proporcionalidade entre os lados ela foi igual ao dobro. Ou seja, para que essas figuras sejam semelhantes, o mesmo tem que acontecer com os seus comprimentos. Perceba que isso não aconteceu. O comprimento aqui é 5 e aqui o comprimento também é 5. Isso significa dizer que estas figuras não são semelhantes. Agora vamos comparar o retângulo rosa com o retângulo preto. Perceba que esses dois retângulos, a largura, por exemplo, obteve uma relação de proporcionalidade igual a 2. Aqui nós tínhamos um comprimento, ou seja, 1 centímetro, e agora nós temos 1 centímetro. Ou seja, essa relação de proporcionalidade ela foi igual a 2. E o comprimento era 5, agora aqui o comprimento é 10. Então perceba que a relação de proporcionalidade ela manteve-se tanto para o comprimento destes retângulos quanto para a altura destes retângulos. Logo, nós podemos concluir que o retângulo rosa e o retângulo preto eles são figuras semelhantes. Tá ok? Então, para que as figuras sejam semelhantes, a relação de proporcionalidade ela deve ser igual a todas as dimensões da figura. Não esqueça também que os ângulos eles devem ser iguais tanto na figura menor quanto na figura maior. Então é isso, pessoal. Finalizamos o tópico da nossa aula de hoje, no qual a gente aprendeu a fazer ampliações e reduções de figuras semelhantes utilizando a ideia da malha quadriculada. Te mostrei várias situações no qual esses conceitos eles são bastante estudados na geometria. Espero que você tenha entendido muito bem, tenha gostado dessa aula. Então, aqui em cima eu estou deixando uma atividade para você fazer para casa, para você aprofundar mais essa sua ideia, os seus conhecimentos. Então é isso, a gente se vê na nossa próxima aula. Até logo!